Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus agora. Ele é poderoso, maravilhoso, para transformar a sua vida, para transformar o seu coração. E lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Querido, esse texto é muito contundente porque mostra a necessidade de a gente tomar uma posição muito específica. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. E quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de uma história muito interessante, a história do muro. Ela não é bíblica, ela não está na Bíblia, mas é uma parábola para ilustrar uma verdade só para você. A gente não faz doutrina de uma história, mas ela tem ali um ensinamento central para nós. E essa história do muro é muito interessante. Conta-se que havia um muro, e esse muro dividia o céu e o inferno. Nós sabemos que não é assim pelas Escrituras, mas é só para te mostrar uma ideia interessante que essa história expressa. Conta-se que havia um muro, e no muro nós tínhamos de um lado o céu, do outro lado temos o inferno. E sobre aquele muro havia um homem. Sobre aquele muro havia um homem. E o pessoal do lado do céu convidando aquele homem: vem para cá, decida-se, venha para o céu de uma vez, né? Desça desse muro, tome uma decisão, tome uma postura, venha para o céu. E aquele homem sobre o muro, indeciso, sem saber o que fazer, olhando para um lado, olhando para o outro, considerando as coisas de um lado, considerando as coisas do outro. E ele reparou que as pessoas que estavam do lado do céu sempre o convidando insistentemente, e do lado do inferno não havia muitos convites, não havia convite algum, na verdade. Então, aquele homem curioso se volta para o diabo e pergunta: escuta, por que você não está fazendo campanha para eu vir para cá também? Por que você não está me chamando? Por que você não está me convidando? Só esse pessoal do lado do céu. Então o diabo olha para ele, dá um sorriso, daqueles sorrisos bem cínicos, e diz assim: porque o muro é meu. Você está no muro, e o muro é meu. Queridos, é claro que não existe um muro que separe o céu ou o inferno. Na verdade, a Bíblia fala de um abismo intransponível entre essas duas realidades, entre esses dois lugares. A Bíblia fala que eles são opostos e estão em lugares muitíssimo opostos. Há uma distância entre eles. Não fala de muro. Mas essa história tem algo de central. Ela te mostra que na vida espiritual não existe muro. Ou você está com Cristo Jesus, ou você não está. Você está num outro lugar. Queridos, esse negócio é interessante, porque a gente está no tempo de política, né, no tempo de eleições, e é muito comum às vezes que alguns fiquem em cima do muro. E a gente muitas vezes acha isso inaceitável, né? Puxa vida, fulano não tem uma postura, fulano não tem uma posição, fulano não desce do muro. Se isso nos aborrece como uma questão de menor importância, imagina como isso também aborrece o coração de Deus. E nós estamos tratando então da nossa salvação, da nossa vida eterna, ou da morte eterna no inferno. Então Deus não aceita muro. Na vida espiritual não existe muro. Ou você é de Cristo Jesus, ou você está perdido. Ou você serve a Deus, ou você está perdido. E é interessante que o próprio Jesus coloca dessa maneira, quando no texto que nós lemos, no verso 24 do capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir esse mundo com toda a loucura desse mundo e servir a Deus. Não dá para viver no vício, no pecado, na bagunça, na confusão e depois aparecer numa igreja com cara de santinho dizendo: agora eu sirvo a Deus. Não dá, porque Jesus explica por quê. Ele diz assim: porque ou há de aborrecer-se de um e amar mais o outro, ou se devotará mais a um e desprezará o outro. Essa é a grande questão. Se o seu Senhor são os vícios, se o seu Senhor é a prostituição, a promiscuidade, se o seu Senhor é a vida desregrada e também o Senhor Deus, você pode ter certeza que você vai querer mais a vida desregrada, o vício ou qualquer outra coisa. Mesmo que você não queira, você vai ser escravizado por eles. Jesus deixou bem claro: ninguém pode ter dois senhores. Quem tem dois senhores vai se aborrecer de um
vai amar mais o outro, vai gostar de um e não vai gostar do outro, vai servir bem a um desses deuses, desses senhores, perdão, e não vai servir ao outro. E aí ele termina com uma afirmação interessante. Ele diz assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. Quer dizer que Jesus está falando contra as riquezas? Não, não está. A palavra aqui é muito interessante, porque riquezas vem aqui da palavra mamon, mamoná, que mamon era um deus, o deus da riqueza. Ele está dizendo, entre outras coisas, que se você amar a sua riqueza, claro, você não vai amar a Deus. Ele está dizendo, entre outras coisas, que se você amar qualquer outra coisa mais do que a Deus, essa coisa vai ser o seu Senhor. E esse é o princípio daquilo que nós chamamos de idolatria. Idolatria é muito maior do que imagens, né? Tem um aspecto, um escopo muito mais amplo do que imagens, pinturas, estátuas. Idolatrar é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar na sua vida, né, é idolatria. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus é o seu ídolo. Qualquer coisa que você coloque no trono do seu coração, no lugar de Deus, é idolatria. Então é um aspecto muito mais amplo. Você pode adorar muitas coisas. Você pode adorar seu dinheiro, sim, seu conforto, sua carreira, a tecnologia. Você pode fazer da sua família o seu ídolo e amá-lo mais do que o próprio Deus. Você pode ter um ídolo carro, seu carro pode ser seu ídolo, tem gente que né? Seu ídolo pode ser seu emprego, seu ídolo pode ser a sua religiosidade. Sim, há pessoas que adoram a sua religião mais do que adoram a Deus. E você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou Ele é seu Senhor e Salvador, ou então Ele não é. Você não pode dividir a sua adoração com mais ninguém. E você não pode dividir o seu serviço de culto com mais ninguém. Adorar, a gente só adora a Deus. E tudo mais que eu faço nessa vida, eu faço para a glória dele. Se eu trabalho, eu tenho que trabalhar muito bem para a glória dele. Se eu estudo, eu tenho que estudar muito bem para que Deus seja louvado. Por isso, olha, aquele cara serve a Deus, e olha como ele é bom, ele é competente. Então tudo eu faço para a glória de Cristo. O meu Senhor deve ser só Cristo Jesus. E hoje Ele te convida para uma decisão. Na vida não existe muro, muito menos em se tratando de questões espirituais. Não existe muro em se tratando de questões espirituais. Por isso, eu quero te convidar a tomar uma postura por Cristo Jesus, e só por Ele. Ninguém pode ter seu pé em dois barcos. Ninguém pode caminhar por dois caminhos ao mesmo tempo. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode ter. Ou você caminha para o céu, ou caminha para o inferno. São caminhos opostos. São diametralmente opostos. Você só pode caminhar para um lugar. E eu espero que você escolha caminhar para o céu. Você só pode servir a um Senhor. E eu espero que esse Senhor da sua vida seja Jesus. Você só pode adorar um Deus. E eu espero que Ele seja o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Querido, não existe muro na vida. E não existe muro, sobretudo, em se tratando das questões espirituais. Da questão de vida eterna. Ou temos a vida eterna em Jesus, ou então estamos perdidos. Ou então o nosso caminho é caminho de morte. Entregue o seu coração a Cristo Jesus. Você vai trilhar um caminho muito melhor. Você vai ser muito abençoado. Você será transformado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele abençoe o seu coração. Que você possa servir a Ele e tão somente a Ele. Lembre-se, o mundo é do diabo. Porque Deus gosta das coisas bem definidas. Não à toa Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, tenha tudo muito bem definido. Tenha postura, tenha posição. Não fica no muro, não fica sentado no meio do caminho. Não existe muro para um cristão. Não existe muro em termos de espiritualidade. Não existe muro em se servir a Deus. Se você está em cima do muro com relação a servir a Deus ou não, você está no lugar do diabo. O muro é do diabo. Que Deus nos abençoe, que essa palavra nos edifique, que sejamos transformados em nome de Jesus. A gente vai ouvir uma canção e eu volto para orar com você. Lembre-se, o muro é do diabo, mas a salvação está em Cristo Jesus. Ele não espera que você fique no muro. Ele espera que você entre pela porta estreita, que é Ele, Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a porta estreita.
Quem entrar por mim vai entrar, vai achar a saída, vai ser salvo. Nem todo mundo acerta essa porta, mas o Senhor está se apresentando a você nessa manhã. Abra o seu coração, então somente diga: Jesus, entra, faz morada, fica à vontade. Eu amo o Senhor, não quero mais muro, quero só o Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos falar com o Senhor do Universo agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça. Obrigado por aprendermos do Senhor a importância de termos posição, de termos postura. Pai, muito obrigado, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor entre em cada coração que nos ouve agora, que a tua voz possa acalentar vidas e corações agora, Pai querido, e que de fato o Senhor possa transformar vidas e corações em nome de Jesus. Pai querido, toma nas tuas mãos todos aqueles que nos ouvem agora, quer seja pelas ondas do rádio, quer seja pela internet, que o Senhor os abençoe, Pai querido. Que o teu Santo Espírito possa tocá-los e possa tê-los tocado. Visita o enfermo, o abatido, o caído, o indeciso, Pai. Visita o hospitalizado e visita os hospitais. Visita o encarcerado e também a carceragem. Visita, Deus querido, os carcereiros. Visita os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem. Visita, Deus querido, o lar de idosos e os idosos. Visita os cuidadores. Visita, Deus querido, a vida aflita, a vida que sofre. Visita, Pai querido, aquele que precisa desesperadamente da palavra do Senhor. As pessoas precisam de uma coisa que elas não sabem o que é. Elas precisam da tua palavra. Elas precisam do teu Santo Espírito. E elas precisam da tua salvação. Toma em tuas mãos cada vida agora, Pai querido. Levanta o angustiado. Preenche aquele que tem buscado nos vícios, na bebedice, a razão da existência e a alegria. A razão da existência é o Senhor Jesus. E a alegria vem do Senhor. O Senhor veio para que tivéssemos vida, e vida de verdade, muita vida. O Senhor disse que nos dá a paz, não como o mundo nos dá, mas o Senhor dá a paz de verdade. E é o Senhor quem dá a alegria. Pai querido, abençoa cada vida, então. Que as pessoas se decidam pelo Senhor. Afluam para a tua casa, para a igreja. Não para adorar a igreja, mas para adorar o Senhor. Não para adorar a sua religião, mas para adorar o Senhor. Não para ouvir a palavra que um homem tem a dizer, mas aquilo que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, tem a dizer por boca dos homens. Pai querido, toma-nos nas tuas mãos. Ouve agora o meu clamor e a minha oração. E visita as pessoas que nos ouvem agora, abençoando-as poderosamente, grandemente, ricamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo. Conexão Sobrenatural. Conexão Sobrenatural.